O medo, ele é fundamental? E qual que é a diferença do medo para a ansiedade? Eu tenho uma final amanhã. Como é que você detecta se o seu paciente, se o seu cliente está com medo ou se ele está ansioso? São condições bem diferentes, assim, né? Fisiologicamente são bem claras, assim, você consegue identificar. O medo te freia, o medo te trava. A ansiedade pode gerar algum aspecto de esquecimento, desatenção, perda de foco, né? O medo te deixa... Saiu hoje uma preleção do Fernando Diniz falando com... foi o Keno. Falando com o Keno no vestiário. Ele colocando o Keno na parede, falando, você não jogou nada. Ele estava travado. Se aquilo era ansiedade, se aquilo era medo, eu não sei. Mas depois que ele voltou, ele jogou um pouquinho. Quando a gente tem exemplos, né, de pessoas que são postas em situações de ansiedade, elas funcionam melhor. A ansiedade não é ruim, né? O medo é. A ansiedade, ela faz com que o sujeito funcione em alguns momentos, mas o medo trava o sujeito, né? O medo é aquilo que a gente tem de mais... É o maior freio da gente. É o maior freio do atleta. É o maior freio do cavalo, quando você vai trabalhar com o cavaleiro. Quando o cavalo está com medo, ele para mesmo. E quem vai é o cavaleiro. Na psicologia do esporte, a gente vê muito isso. Então, o goleiro... A gente tem exemplos de goleiros aí que perderam o campeonato por medo da torcida. Eu não vou... A gente fala, remonta os tempos de Comebol aí para trás aí. Porque o medo paralisou o sujeito. Porque ele olhava para trás e via que tinha 50 argentinos armados atrás dele. Ele ia falar assim, como é que eu vou ter que tomar um gol aqui, né? Porque eu não vou sair vivo. Aquilo foi medo. É outro sentimento, né? Eu gosto muito dessas histórias do futebol, porque elas são histórias para exemplificar muito o que é medo, o que é ansiedade. Como que um time começa a perder, se aquilo era medo, se aquilo é ansiedade. Porque a ansiedade de desempenho também é uma coisa muito complicada, né? Porque o cara entra em campo, não é um medo que move o cara. Às vezes, porque o medo não move ninguém. O que move, às vezes, é a ansiedade de ganhar, de fazer, da torcida. Você vê determinados times que, quando passaram por períodos em que eles estavam sem a própria torcida, o desempenho como é que foi? Depois, quando a torcida apareceu, como que foi o desempenho deles? Né? O medo, ele está do seu lado quando alguém entra no campo querendo te pegar. Já não é mais ansiedade, é medo mesmo. E tem jogador de futebol que tem ansiedade até entrar em campo, depois ela diminui e ele rende. Tem um que permanece durante todo o jogo. Tem. Aqui também. Até entrar aqui, eu estava ansioso. Na hora que eu entrei, tá tudo tranquilo. Isso é natural, né? Processo natural de adaptação ao lugar, né? E o campo de futebol é o palco do atleta. E ele tem que saber que por trás dali ele tem aquela quantidade de gente. Ele tem que lidar com isso, né? E houve um tempo em que a gente fazia esse afastamento. E no Brasil é muito comum, né? Você ter esse afastamento um pouco. Você vai no campeonato inglês, por exemplo, você vê que o cara está ali do seu lado. Como é que o cara lida com a pressão, né? E ninguém pula, né, para bater no jogador, né? Então, assim, o cara, ele está ali fluindo bem no movimento dele. Claro que a ansiedade ele vai ter, né? Que determinada situação que ele passar, se ele for posto em situações de preconceito, ele vai ter medo, é natural. Você acredita que entra um cara numa final sem sentir nada? Nem medo, nem ansiedade? O cara fala, não, é como se eu estivesse tomando um copo d'água. Ah, já falavam muito do nisso? Dida. O Dida é um pão gelo. Cara o Dida, frio, cara não frio. sente. Você viu a cara tem dele esse lá? cara? Tem esse atleta? Tem esse cara. Sério? Esse cara, você acabou de falar dele. O Dida era assim. Ele era. Tava lá, eu tô aqui, gente. Ganhei, legal. Perdi, legal também. Ele era absurdo. No frio. Eu sei porque eu ia pro campo para ver o Dida, né? Eu não ia para ver o Cruzeiro. Eu via a reação do Dida. Era completamente diferente. Aquilo ali era uma outra... Ele entrava num estado que era absurdo, né? Você pega determinados jogadores que não são impactados por nada. Eles entram... Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Jogava fácil.
Não, o Ronaldinho É um Gaúcho, exemplo. o Tardelli esteve aqui e falou que no exemplo. pênalti do Tijuana, ele não sabia o que acontecia. o estádio né? ia cair. Ele falou assim, ô Tardelli, se nós tomarmos um gol, o que acontece? É. Nós vamos estar eliminados. Puta. E a Conheço esse caneta cara. ele dá na final, ele dá Bem. perdendo, ele dá ganhando. O chapéu ele dá perdendo, dá ganhando, dá na final, dá no coletivo.